A Bíblia diz no livro de Números, no capítulo 22, nos versículos de 1 a 41. Os filhos de Israel partiram e acamparam nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó. Bom, não assisti o vídeo de ontem. Israel começou a vencer, a tomar posse da terra prometida, a destruir os inimigos. E eu falei para você sobre Moabe. Moabe, irmão de Amon, filhos de Ló, a situação das filhas de Ló, né? Se tu não assistiu o vídeo de ontem, por favor, assiste. Este capítulo 22 do livro de Números já tem vídeos no canal. Então, tu tem muito, assim, conteúdo sobre este capítulo. 2. Balaque, filho de Zippor, viu tudo que Israel havia feito aos amorreus. Então, também no vídeo de ontem nós vimos o que Deus fez contra os amorreus. Os amorreus eram um povo mau, rebelde, amargo, hostil, difícil e foram destruídos. Quem é Balaque? Balaque é filho de Zippor, rei dos Moabitas. Balaque quer dizer seco, esgotado. Eu fico sempre intrigada com este significado do nome Balaque. Seco, esgotado. Aí eu penso, será que é porque ele estava seco e esgotado? Porque ele estava com medo? Porque ele viu tudo que Israel havia feito aos amorreus? Ou ele era uma pessoa seca, esgotada, estressada? É de se pensar. Zippor, que era o pai dele, era o significado pássaro, passarinho. Lembra que a mulher de Moisés, acredita-se, né, a primeira mulher de Moisés, Zípora, porque a gente viu que Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita. Lembra que a gente também estudou e tem vídeo no canal? O nome da primeira mulher de Moisés era Zípora e o significado era esse. Ave, pequena ave, pássaro, passarinho, pequeno, né? Era o nome de Zípora. E o pai do Balaque era Zippor. Então, ontem eu falei para vocês, a gente vai procurar os significados no original, procurar os significados no hebraico para ampliar o conhecimento, para que a gente possa entender mais e melhor o texto bíblico. Então, Balaque, filho de Zippor, viu tudo que Israel havia feito aos amorreus. O que Israel fez aos amorreus foi o capítulo de ontem, 21, a primeira vitória, né? Israel começou a vencer, a ganhar, a se apossar, possuir a terra. E os moabitas tiveram grande medo desse povo, porque era muito numeroso. E andavam angustiados por causa dos filhos de Israel. Então, o rei viu tudo o que aconteceu com os amorreus, com os vizinhos. Eles estavam com grande medo, porque o povo era numeroso, a gente sabe. 2 milhões ou 3 milhões, conforme o cálculo, né? Conforme a gente sabia que tinha 600 mil, aí tu coloca uma mulher, ou 2 mulheres, ou 3 mulheres, aí tu coloca 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos, tu vai aumentando este número. Então, alguns atribuem 3 milhões de pessoas, outros atribuem 2 milhões de pessoas. De qualquer forma, é muita gente, é um povo numeroso, porque a promessa de Deus para Abraão era o quê? Estrelas do céu e areia do mar, que Deus ia multiplicar o povo. E o povo já no Egito já estava multiplicado, né? Agora imagina no deserto. E eles estavam
andavam angustiados por causa dos filhos de Israel. Então, o que acontece? O rei seco, esgotado, que era filho do passarinho, viu tudo o que tinha acontecido com os vizinhos, com os amorreus, estavam com muito medo, com grande medo, angustiados, porque o povo era numeroso. Por isso, o povo de Moabe disse aos anciãos dos midianitas. Aí tu vai dizer, mas não era Moabe, agora já é midianita. Vocês têm que entender que os povos cananeus eram muitos. Tinha vários descendentes. A gente estudou muito isso em Gênesis. O pai dos midianitas era Midian, que era filho de quem? De Abraão com Quetura. O pai dos moabitas, acabei de falar, era Ló, que era sobrinho de Abraão. Mas Moabe era filho da filha de Ló. Ele é fruto do incesto. Amon, pai dos amonitas, era filho da outra filha de Ló, fruto de incesto. Então, esses eram os inimigos. Isso que eu tenho falado para vocês, esses povos, cada um deles simbolizava um pecado, uma tentação, um desafio, uma divindade, um falso Deus, um ídolo. Essa é a conotação que nós temos que entender. A explicação espiritual, o que significava cada um deles. E quando a gente estudou sobre os amorreus, a gente viu, eles eram amargos, rebeldes. O rei deles era destruidor. Tudo isso simboliza o inimigo, os inimigos, as trevas, o mal, pecado. E agora aqui nós temos um seco e esgotado, né? Filho de um passarinho, que estava com medo, angustiado. Aí ele foi se consultar ou pedir ajuda, se aconselhar com quem? Com os midianitas, com os outros vizinhos. Por isso o povo de Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora essa multidão vai lamber tudo que houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Então, o que significa isso? Que eles iam ser destruídos, que eles iam ser devorados, que eles iam ser consumidos, que eles iam ser engolidos, que Israel ia, que nem a Bíblia diz, né? Um trilho, ia trilhar, né? Ia passar por cima. Balaque, filho de Zippor, era o rei dos moabitas naquele tempo. Então, olha, isso que eu estava procurando ali, aquela hora que eu falei, ó, Balaque, filho de Zippor, viu tudo que Israel havia feito aos amorreus. Tá, só que só vai... Eu falei antes, né, que ele era o rei, mas aqui tá escrito, ó, Balaque, filho de Zippor, era o rei dos moabitas naquele tempo. Isso que importa para nós. Ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, para chamá-lo, dizendo, espera aí. Então, esse vídeo também, tem nesse capítulo que eu e o Alexandre fizemos juntos. Quem gosta muito quando o Alexandre participa, tem um vídeo no canal sobre este capítulo, na série Personagens Bíblicos, sobre Balaão. E o Alexandre participa junto nesse vídeo. Então, Balaão, quem é Balaão? Balaão é um profeta. Ó, Balaão, filho de Beor. Balaão quer dizer sem povo, povo velho ou povo consumido. O Balaque é seco e esgotado. O Balaão, sem povo, povo velho e consumido. Então, só por aí tu imagina. Filho de Beor. Que é Beor? Beor quer dizer incêndio. Tu tá entendendo o que eu falo? Olha o original. Então, o que não tem povo, que o povo foi consumido, que o povo tá velho, era filho do incêndio. O seco e o esgotado era filho do passarinho, do pequeno. A Petor.
Petor significa literalmente intérprete de sonhos, ou interpretação de sonhos, ou adivinho, adivinhação. Então, tu já sabe que aqui temos algum ocultismo, alguma feitiçaria, alguma magia, algum encantamento, alguma coisa que o Senhor não se agrada, tá? Junto. Vou repetir. Ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, para chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando perto de mim. Então, quem é que está falando isso? Balaque, o rei de Moabe, para Balaão. Ele está enviando mensageiros para Balaão. Venha agora e, por favor, amaldiçoe este povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa atacá-los e expulsá-los da terra, porque sei que a quem você abençoar será abençoado, e a quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Então, olha só que loucura. É isso que Balaque está pedindo para Balaão, que ele amaldiçoe o povo de Deus, o povo de Israel. Porque ele sabe que Seom e Og foram derrotados. E ele está no caminho de Israel. Então ele teme, né? Que o seu país, que o seu reino seja destruído. Esse foi o pedido. 7. Então os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas foram, levando consigo dinheiro para pagar os encantamentos. Então aqui fica bem claro, ele estava sendo contratado para amaldiçoar o povo de Israel. E para isso havia um preço, um pagamento, um salário. Chegaram ao lugar onde Balaão estava e lhe transmitiram as palavras de Balaque. Balaão lhes disse: Fiquem aqui esta noite e lhes trarei a resposta, como o Senhor me falar. Não sei como está na tua Bíblia, mas na minha Bíblia está o Senhor com letra maiúscula. Algumas dizem Deus nela. Então, Deus ia falar com ele. Então, os chefes dos moabitas ficaram com Balaão. Deus veio a Balaão e perguntou: Quem são esses homens que estão com você? Aí eu digo, isso aqui é uma pergunta retórica. Tu acha que Deus não sabia quem eram os homens? Claro que ele sabia, mas ele queria que Balaão falasse. Balaão respondeu: Balaque, rei dos moabitas, filho de Zippor. Então, o esgotado, filho do pai, né? Filho do passarinho, enviou esses homens para que me dissessem: Eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora e amaldiçoe este povo. Talvez eu possa combatê-lo e expulsá-lo daqui. Então Deus disse a Balaão. Então é isso que eu estou dizendo para ti, ó. Quantas vezes Deus, Senhor, aparece falando com Balaão? Então Deus disse a Balaão: Não vá com eles. Tu escutou? Não vá com eles. Nem amaldiçoe o povo, porque o povo é abençoado. Vocês lembram que Deus falou para Abraão: Eu vou abençoar quem te abençoar e vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. E aí o próprio Deus que falou isso para Abraão tá falando para Balaão: Não amaldiçoe esse povo, porque esse povo é abençoado. Porque o próprio Deus abençoou o povo de Israel. O povo de Israel era o povo de Deus. Deus falou com Balaão. Não tem dúvida. Não há o que dizer aqui. O Senhor, Deus, sublinha.
Pega a caneta e sublinha. Deus falou com Balaão. Deus falava com Balaão. E Deus fala com quem ele quiser. Deus chama quem ele quiser. Deus usa quem ele quiser. Deus é Deus. Deus é soberano. Deus não pode ser colocado numa caixinha, numa gavetinha, num armário. Ele não é o Deus que só fala na arca, né? Entre os querubins. Não, ele falou com Balaão. Isso Jesus mostrou. Porque Jesus veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ele falou com a samaritana. Ele contou toda a obra dele para a samaritana. Ele revelou a vida daquela mulher samaritana. Ele conversou com uma mulher estrangeira. Quando os 10 leprosos foram curados, o que voltou era samaritano. Então, Deus não está restrito ao território, ao espaço geográfico. Jesus foi em busca do possesso de Gadara, do gadareno. Aquela mulher cananeia, fenícia. Jesus foi quebrando um por um dos paradigmas, dos tabus, a mulher adúltera, são tantos exemplos. Então aqui é a mesma coisa. O mesmo Jesus que falava, vamos dizer, com quem ele não deveria estar falando, ele come com pecadores, né? Enfim, são muitos exemplos. Aqui Deus fala com Balaão, que tinha sido contratado, né? Ia receber dinheiro para amaldiçoar o povo de Israel. Mas só que esse povo já era abençoado. E o próprio Deus está dizendo para ele: não vá com eles, nem amaldiçoe o povo, porque é povo abençoado. Então tá bem claro. Os moabitas e os midianitas estavam unidos para resistir ao povo de Israel. E eles sabiam do poder, vamos dizer assim, da graça, da bênção de Deus sobre o povo. Então eles começaram a querer lutar com as mesmas armas. Então buscaram um profeta, né? Para amaldiçoar, para que assim eles enfraquecessem. Essa é a lógica. O Deus de Israel. Lembra que os magos, os encantadores, os das ciências ocultas do Egito também faziam isso, essa quebra de braço, de poder, né? Só que Deus ganhava todas. Então, o que acontece? Os moabitas e os midianitas tinham contratado dinheiro, preço, pagamento, o salário dos encantamentos. Então, Balaão estava sendo contratado para amaldiçoar o povo de Israel, tá? 13. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos chefes de Balaque: voltem para a sua terra, porque o Senhor, mais uma vez, não me deixa ir com vocês. Então os chefes dos moabitas se levantaram, foram a Balaque e disseram: Balaão se recusou a vir conosco. De novo, Balaque enviou chefes em maior número e mais honrados do que os primeiros. Eles chegaram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-lhe que não se demore em vir até aqui, porque eu o cobrirei de honras e farei tudo o que você me disser. Venha, pois, e por favor amaldiçoe esse povo. Balaão respondeu aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transgredir o mandamento do Senhor meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora peço que fiquem aqui também esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá.
De noite, o Senhor veio a Balaão e lhe disse: como aqueles homens vieram chamá-lo, levante-se e vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Então presta bem atenção. A princípio, Balaão estava obedecendo, mas não se enganem. Ele deixa bem claro no verso 18: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro. Então o que ele está querendo? Ele está querendo mais dinheiro. Ele está querendo aumentar o salário, aumentar o pagamento. Como eu disse nos outros vídeos, valorizar o seu passe, negociar, não se jogar, né? E assim conseguir mais dinheiro. Só que Deus diz para ele, ó. No 12, Deus diz: não vá com eles, nem amaldiçoe o povo, porque é povo abençoado. No 20, Deus diz: como aqueles homens vieram chamá-lo, levante-se e vá com eles. São outros homens, ó, homens mais honrados, chefes em maior número do que os primeiros. Então acredita-se que Balaque melhorou a oferta, melhorou o nível, o caráter, o poder, a autoridade, né, dos mensageiros. E aí Deus disse: como aqueles homens vieram chamá-lo, levante-se e vá com eles. Então, tu pode ir, mas, porém, contudo, todavia, faça apenas o que eu lhe disser. Então, assim, ó, para nós que estamos lendo, já tá claro? Tu não vai fazer nada se eu não te mandar. Faça apenas o que eu lhe disser. Então o Senhor está dizendo: tá, Balaão, eu vou deixar tu ir, mas tu faz o que eu tô te mandando. Tu não inventa moda, tá? 21. Balaão levantou-se pela manhã, preparou a sua jumenta e partiu com os chefes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus, porque Balaão foi, e o anjo do Senhor se pôs por adversário no caminho dele. Aí tu diz: mas eu não entendi mais nada, Cândida. Porque no 20 Deus disse: levante-se e vá com eles. Só que a gente não sabe o que estava no coração de Balaão. E a gente não sabe como é que Deus falou, quando que Deus falou, como é que era para ser. Porque, ó, ele se levantou pela manhã, preparou a sua jumenta e partiu com os chefes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus. Então, óbvio que Balaão desobedeceu. Óbvio que Balaão fez alguma coisa que Deus não mandou. Porque Deus disse: faça apenas o que eu lhe disser. E sim, Deus faz isso conosco. Deus nos ensina. E a gente já fez uma coisa boa, 2 coisas boas, 3 coisas boas, já estou obedecendo. Que nem Moisés, né? Com a história de ferir a rocha. Ele fez várias coisas certas, mas ele errou em uma, né? Ou a partir do meio ele começou a errar. É a mesma coisa que a gente não sabe o que foi. Acredita-se que a cobiça, a ganância, a arrogância, enfim, o que ele fez, né? Mas a ambição, porque Deus ficou irado, a ira de Deus se acendeu. Por que a ira de Deus se acende? Pela desobediência. Porque alguém fez algo que Deus não tinha mandado. Mas acendeu-se a ira de Deus porque Balaão foi e o anjo do Senhor se pôs por adversário no caminho dele. Então aqui é muito forte, muito importante para nós. O anjo do Senhor está com letra maiúscula. Isso quer dizer Deus, o próprio Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, o Deus eterno, o Deus onipotente. O anjo do Senhor acampa-se ao redor. Isso quer dizer que Deus, que Jesus, que o Espírito Santo, Israel lutou com Deus, né? Com o anjo do Senhor. Então, essa expressão anjo do Senhor com letra maiúscula quer dizer Deus, o próprio Deus. Então, está escrito assim: mas acendeu-se a ira de Deus, porque Balaão foi, e o anjo do Senhor se pôs por adversário no caminho
dele. Aí eu tenho que falar com você sobre esta expressão. Se pôs por adversário. O que quer dizer isso? A Bíblia se explica. Nós vamos para o Novo Testamento para entender este texto do Pentateuco, este texto de Números. Deus se colocou como adversário no caminho de Balaão. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele dá a sua graça. Ele oferece a sua graça. Ele estende a sua graça. Quando a palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo, é exatamente isso. Se coloca como um obstáculo físico. Ele se coloca como adversário. Daqui tu não vai passar. Deus resiste ao soberbo. É isso que quer dizer. Então, o que se apreende, se entende de Balaão? Que ele se ensoberbeceu, que ele se engrandeceu, que ele encheu o coração de ganância, de ambição, o lucro, né? Como que a gente sabe disso? Vamos para o Novo Testamento. Vamos para Tiago. Canal da Bíblia Aberta. A Bíblia diz. O que a Bíblia diz, então? Vamos para Tiago, capítulo 4. Tá achando? Eu tô procurando aqui também. Vamos lá. Tiago, capítulo 4, verso 6. Mas ele nos dá cada vez mais graça. Ele quem? Deus. Deus nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, a última coisa que Balaão foi humilde. Porque se Deus se colocou como adversário, quer dizer, se colocou no caminho de Balaão, na frente de Balaão, resistindo, é porque ele não foi humilde. Quer dizer que ele foi soberbo, foi orgulhoso, foi arrogante, foi vaidoso, né? Vamos ver. 1 Pedro. Vamos junto. Porque o meu objetivo é que vocês entendam que o Velho Testamento explica o Novo e que o Novo cita o Velho. 1 Pedro, capítulo 5, verso 5. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tu tá entendendo? Vamos para 2 Pedro, capítulo 2, verso 15 e 16. 2 Pedro, mais umas folhinhas tu já encontra. 2 Pedro, verso 2. Ou tu pausa o vídeo também. Pausa o vídeo e vai lá e lê. 2 Pedro, capítulo 2, verso 15 e 12. Tendo abandonado o reto caminho, desviaram-se e seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o pagamento pela injustiça. Mas ele foi repreendido pela sua transgressão. Agora, olha o spoiler. Um animal de carga, mudo, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Então aqui está escrito que Balaão era profeta. E nós vimos que Deus falou com Balaão. Então significa que Deus resiste aos soberbos e aos humildes ele dá a sua graça. Mas o que acontece? Tu pode ser filho de Deus. Tu pode ser filha de Deus. Tu pode ser cristão, mas tu pode ser soberbo. Tu pode ser arrogante. Tu pode cair na tentação da ganância, da ambição. E aí, sabe o que vai acontecer? Deus vai se colocar como adversário. Deus vai se colocar como obstáculo. Vai se
se colocar no teu caminho e não vai deixar tu passar, não vai deixar tu avançar, não vai deixar tu crescer, não vai deixar tu prosperar. Tu não vai vencer porque o próprio Deus vai resistir a ti por causa da tua soberba, do teu orgulho. Foi o que aconteceu com Balaão, com o profeta Balaão, com o insensato Balaão. E aí eu vou citar Provérbios, tudo dentro desse versículo, que Deus se pôs como adversário de Balaão. Deus colocou no caminho de Balaão. Provérbios, capítulo 3. Nós temos 2 playlists sobre Provérbios, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Um dos livros mais importantes da Bíblia, livro de sabedoria. Provérbios, capítulo 3, verso 34. Certamente ele zomba dos zombadores. Quem? Certamente Deus zomba dos zombadores. Certamente o Senhor zomba dos zombadores, mas dá graça aos humildes. Então o que acontece? Tudo isso é para explicar que Balaão pecou. Por isso a ira de Deus se acendeu contra ele. E por isso o próprio Deus se colocou no caminho como adversário. E por que Deus zombou? Ou como Deus zombou? Fazendo um animal mudo falar. Para humilhar, envergonhar o profeta. Aquele que interpretava os sonhos, aquele que adivinhava, que tinha poderes para abençoar e amaldiçoar, aquele que estava cheio de ouro e prata, de chefes honrados, quer dizer, ele estava se sentindo, como a gente diz, né, a bolachinha recheada do pacote, o mais importante de todos. E Deus disse: ah, é, Balaão? Pois então eu vou ser teu adversário. Eu vou me colocar no teu caminho. E daqui tu não vai passar. Vamos continuar a história, que é muito forte, muito importante para nós. Vamos ver onde é que eu parei. No 22 eu parei. Mas acendeu-se a ira de Deus, porque Balaão foi, e o anjo do Senhor se pôs por adversário no caminho dele. Ora, Balaão ia montado na sua jumenta, e 2 de seus servos iam com ele. A jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho com a sua espada na mão. Por isso a jumenta se desviou do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la, olha bem, para fazê-la voltar ao caminho. Se nós que somos humanos, né? Ele que era profeta, ele que adivinhava sonho, ele que via as coisas, que abençoava, que amaldiçoava, né? Que tinha poderes. O que ele fez? Ele teve que bater, espancar a jumenta para fazê-la voltar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se num caminho estreito entre as vinhas, havendo um muro dos 2 lados. Gente, isso aqui é muito forte. Quantas vezes tu quer ir para a direita e tu não consegue porque Deus não quer que tu vá para a direita. Aí tu teima e vai para a esquerda e o Senhor diz: tu não vai para a esquerda. Aí tu diz: tá, então eu vou para outro lado. O Senhor diz: tu não vai. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é soberano. Ah, porque ele vou passar por esse caminho aqui. Não vai passar. Deus está dizendo: não vai. Havendo um muro dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro. E olha o que aconteceu. Apertou o pé de Balaão contra ele. Por isso Balaão tornou a espancá-la. Então ele já tinha espancado, mas bateu de novo na jumenta. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar. Olha o que eu estou falando. Nem para a direita e nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deixou-se cair debaixo de Balaão. É como se ela se ajoelhasse, se prostrasse, se humilhasse, se curvasse. E aí, ele escorregou, né? Ele caiu.
Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deixou-se cair debaixo de Balaão. Balaão ficou irado e espancou a jumenta com uma vara. Então ele bateu 3 vezes na jumenta. Coitado da jumenta. Ele estava sendo humilhado. Ele estava sendo envergonhado. Deus estava zombando dele. E ele não estava vendo, entendendo, discernindo nada, porque seus olhos estavam cegos pela ganância, cegos pela ambição, cegos pela insensatez, cegos pela soberba, cegos pelo orgulho, pela vaidade. E sim, isso acontece com os profetas, isso acontece com os pastores, isso acontece com os líderes, com os apóstolos, com os mestres, com as pessoas que são muito honradas, muito abençoadas, muito reconhecidas. Aconteceu com os fariseus, né? Que tem muita autoridade, poderes, que são usados por Deus e acham que eles são, que aquilo vem deles. 28. Então, o Senhor fez a jumenta falar. Então, Deus zombou no nível mais alto, fazer a jumenta, um animal mudo, falar. Então o Senhor fez a jumenta falar e ela disse a Balaão: o que foi que eu fiz a você para que você me espancasse já 3 vezes? Essa pergunta da jumenta é muito importante do ponto de vista psicológico, pedagógico, das relações. É muito importante para a nossa alma. Sempre que tu for agredido, ferido, maltratado, que alguma coisa aconteceu, uma pessoa for grossa, qualquer situação, tu nunca paga o mal com o mal. Essa é uma boa pergunta. Aí tu vai assim, mas Deus está nos dando uma preciosidade aqui, uma pérola. O que foi que eu fiz a você? Por que tu tá me fazendo esse mal? O que eu te fiz? O que eu te falei? Onde foi que eu errei? Tu te coloca numa posição que não é de ataque, e que não é de vingança, e que não é de retaliação, que também não é de deboche, nem de sarcasmo, nem de ironia, nem de nada negativo. Tu simplesmente pergunta pra pessoa: o que foi que eu fiz a você? Por que tu tá fazendo isso? Por que tu me espancou 3 vezes? O que eu te fiz? 99% das vezes, isso vai fazer com que as pessoas caiam em si. Por que tu fez isso? Por que tu falou isso? Por que isso tá acontecendo? Tu pode ver, ela não tá acusando, ela tá perguntando. Isso aqui é bem forte, hein? Bem importante. 29. Balaão respondeu a jumenta: foi porque você zombou de mim. Quem estava zombando dele não era a jumenta, era o próprio Deus. Ó, Provérbios 3:34, anota, sublinha, marca esse versículo. É Deus que zomba dos zombadores, né? Aí Balaão respondeu a jumenta: foi porque você zombou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora mesmo. Imagina a ira de Balaão. Se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora mesmo. A jumenta disse a Balaão: tu vê, se ele tivesse uma espada, só que o anjo estava com a espada e estava com a espada desembainhada. A jumenta disse a Balaão: não é verdade que eu sou a sua jumenta em que você tem montado toda a sua vida até hoje? Será que tem sido o meu costume fazer isso com você? E ele respondeu: não. De novo, outro exemplo. A pessoa tá te maltratando, mas por que tu tá fazendo isso comigo? Eu não sou tua esposa, eu não sou teu marido, eu não sou teu pai, eu não sou tua mãe, eu não sou teu filho, eu não sou tua filha, eu não sou tua amiga. Sabe? Te identifica. Chama a pessoa para razão. Isso é um bom jeito de conversar e de resolver situações. Vamos lá. Ele respondeu: não. Não. Tu nunca fez nada. Não era esse teu costume. Então,
Já começa a pensar, né? Então, o Senhor abriu os olhos a Balaão. Então, o que interpretava os sonhos, o que adivinhava, o que abençoava, amaldiçoava, estava com os olhos fechados. Que nem Paulo, que perseguia a igreja. Aí, quando ele encontra o Senhor Jesus, as escamas caem dos seus olhos. Então, o Senhor abriu os olhos a Balaão. Nós devemos orar para que Deus abra os olhos do nosso coração, os olhos do nosso entendimento, que Ele ilumine os olhos, que Ele nos dê bons olhos, que nós possamos ver como Deus vê, sabe? Isso vem de Deus. O Senhor abriu os olhos a Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Por isso Balaão inclinou a cabeça e se prostrou com o rosto em terra. Aí, aquilo que eu falo, caiu os butiá. Aí ele se jogou, porque ele viu. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que você já espancou a sua jumenta 3 vezes? Eis que eu saí para ser o seu adversário, porque o seu caminho é perverso diante de mim. Olha a resposta. Lembra que eu falo para vocês que perversão é o quê? É tu torcer o que é direito. Aquilo que tem virtude, tu desvirtuar o que tem virtude. Aquilo que é certo. Então ele era um profeta, tinha um dom de Deus, ele tinha um ministério e ele estava pervertendo isso por causa de dinheiro, por causa de encantamento, por causa de pagamento, por causa de salário, por causa de influência, por causa de prata, de ouro. Estava se vendendo. No vídeo que a gente trabalhou com o Alexandre, que o Alexandre participou, a gente fala sobre ser mercenário. O que é ser mercenário? É tu cumprir uma missão por dinheiro. E Deus fala: eis que eu saí para ser o seu adversário, porque o seu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de mim. Sim, os animais recebem uma visão que nós, seres humanos, muitas vezes não temos. Em vários desastres, em várias questões catastróficas, em crises, fenômenos da natureza, os animais são avisados e protegidos. Existem muitos exemplos ao longo da história da humanidade. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de mim. A natureza geme, a criação sofre com dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. O pecado nos cegou, o pecado nos tirou o entendimento. Então, muitas vezes, os nossos sentidos estão embotados, atrofiados. E Deus revela para a criação. Deus protege a criação. Deus salva. Como aconteceu no dilúvio. Noé, sua família e todos os animais, né? Casais protegidos por Deus. Então a jumenta me viu. E já 3 vezes se desviou de mim. E ela foi espancada. Ela sofreu. Ela apanhou. Se ela não tivesse se desviado, eu teria matado você. E a teria deixado com vida. É o que eu tô falando. Muitas pessoas morrem, sucumbem. São vítimas, né? Do juízo, da sentença de Deus. E Deus protege a natureza. Deus protege os animais. Deus salva muitos. Como na história de Nínive, que Deus disse que tinha muitos animais que ele queria proteger, né? Enfim, são muitos exemplos de que Deus poupa a criação. A criação foi amaldiçoada, a terra foi amaldiçoada, mas em questões pontuais, Deus mata o pecador, né? Eu teria matado você e teria deixado a jumenta com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei,
porque não sabia que você estava neste caminho para se opor a mim. Então, pela terceira vez é falado. Deus se colocou como adversário. Deus resiste aos soberbos. Estava neste caminho para se opor a mim. Agora, se parece mal aos seus olhos, seguir viagem, voltarei. Aí aqui, depois de Deus repetir, né? Depois do Senhor falar que saiu para ser seu adversário, Balaão se humilha, Balaão reconhece, Balaão se arrepende, Balaão se submete. E ele diz, pequei, errei. Então ele demonstra um arrependimento. E aí ele diz, se parece mal aos seus olhos, seguir viagem eu voltarei. Isso a gente tem que falar também. Se tu acha que se eu errei, Jesus, me perdoa, me purifica, me lava com teu sangue. E se eu tiver que restituir, que eu restitua. O que eu posso fazer para consertar? Eu posso voltar? O que tu quer que eu faça, Senhor? Então ele está dizendo, ó, voltarei. Quer dizer, eu volto atrás, eu desisto, eu não vou mais. Se a tua presença não for comigo, não me tire desse lugar. Então, isso é importante para nós. Reconhecer que está errado e dar meia volta. Não seguir em frente. Ver se tu tem permissão. Pedir perdão. Resolver a situação com Deus. De coração, de verdade, do íntimo, do fundo do coração. Foi isso que Balaão fez. Se parece mal aos seus olhos seguir viagem, voltarei. 35. O anjo do Senhor disse a Balaão, vá com esses homens, mas fale somente o que eu lhe disser. Então ele tinha dito, faz o que eu te disser, fala o que eu te disser. Já estava claro isso, né? Quer dizer, me obedece, segue os comandos, não faz coisa da tua cabeça, não enche teu coração, seja humilde. Agora Deus está repetindo. Vá com esses homens, mas fale somente o que eu lhe disser. Me obedeça, seja fiel, seja obediente. Assim Balaão foi com os chefes de Balaque. Quando Balaque ouviu que Balaão havia chegado, foi ao encontro dele até a cidade de Moabe, que está nos confins do Arnon e na fronteira extrema. Balaque perguntou a Balaão, por acaso não mandei mensageiros para chamá-lo? Uma pergunta. Por que você não veio até aqui? Segunda pergunta. Será que não posso de fato cobrir você de honrarias? Ele fez 3 perguntas consecutivas. Balaão respondeu a Balaque, eis que estou aqui, diante de você. Mas será que poderia agora falar alguma coisa? Porque o que a gente está vendo? A gente está vendo que Balaque está desequilibrado, desnorteado, né? O seco esgotado, filho do passarinho, estava nervoso, angustiado, com medo, apavorado, ansioso, né? Como a gente diz, pilhado. E aí, olha quantas perguntas que ele faz, uma ansiedade. E aí, Balaão diz para ele, será que eu poderia agora falar alguma coisa? Tipo, tu só fala, pergunta. Aí, olha o que ele diz. A palavra que Deus puser na minha boca, essa eu falarei. Então, agora, o profeta já tá crente, porque ele tá dizendo, ó, eu vou falar somente o que ele me disser. Eu só vou falar o que ele mandar. E a palavra de Deus vai estar na minha boca. A palavra que Deus puser na minha boca, essa eu falarei. E isso é importante para nós. A gente tem que falar o que Deus manda a gente falar. Se a gente aumentar o que Deus falou, Deus vai aumentar os flagelos, os castigos sobre a nossa vida. Se a gente diminuir, tirar do que Deus falou, Deus vai tirar da nossa vida. Então, tem que falar a palavra de Deus, falar o que Deus colocar na nossa boca. Então, Balaão está dizendo, eu vou falar o que Deus mandar eu falar. 39. Balaão foi com Balaque e chegaram a Kiriat-Uzote. O que é Kiriat-Uzote? A cidade das ruas. Então Balaque sacrificou bois e ovelhas e enviou uma parte da carne a Balaão e aos chefes que estavam com ele. Na manhã seguinte, Balaque fez Balaão subir a Bamote Baal. O que é Bamote Baal?
lugares altos de Baal, lugares altos do Senhor, do dono, do possuidor. Baal era o deus dos cananeus, dos moabitas, dos midianitas, daqueles povos, era o deus maior deles, era Baal, que é sinônimo de senhor, sinônimo de dono, sinônimo de possuidor. Então Balaão viu a parte mais próxima do povo de Israel. E a história continua amanhã, no vídeo de amanhã.